Sabe, é bom ir à igreja e dizer glória a Deus, mas se as pessoas não conseguem ver Jesus através de você, então você não está fazendo nada de bom para ninguém. Eu estou pedindo, eu estou suplicando para que você comece a pensar no que você está fazendo e não haja pela emoção, não faça o que todo mundo está fazendo, siga o seu coração, seja guiado pelo Espírito Santo. Sei que isso pode não fazer nenhum sentido para você, a princípio, mas deixe-me começar dizendo que no Velho Testamento, a maneira que os inimigos dos israelitas lutavam contra eles era vindo e jogando pedras em seus poços e os fechando, para que não pudessem pegar água. Bem, a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. No entanto, seu poço pode ser fechado. E se ele for, nada de bom vai sair. E se sair algo, você pode até ter algo de bom, mas não conseguirá colocar para fora fazendo bem para outras pessoas. Quero que você tenha uma boa imaginação. Isto foi de última hora. O Matt organizou para mim em 1 dia e meio. Então, este é um poço, que por acaso é uma lata de lixo. E estas pedras representam o que vou ensinar hoje à noite. Pelo menos a maioria delas. Mas use a sua imaginação por um minuto. Vamos fingir que este é o seu espírito aqui embaixo. Então vamos dizer que, sabe, digamos que isto seja o espírito, porque ele é mais profundo. O espírito é a parte mais profunda de nós, onde todas as coisas boas estão. Veja, quero dizer, uau, quando você nasce de novo, cada coisa boa que Deus tem é colocada em você. E como o fruto do Espírito está em você. O amor está em você. No seu espírito você é cheio de vida. Mas nós temos essa alma para lidar. E assim a nossa alma, pode-se dizer, está entre o nosso espírito e o mundo. Então, Deus quer que as coisas boas que Ele colocou em nós saiam de dentro de nós e abençoar as pessoas. Sabe, é bom ir à igreja e dizer glória a Deus, mas se as pessoas não conseguem ver Jesus através de você, então você não está fazendo nada de bom para ninguém. E se Deus quisesse nos salvar para nunca afetarmos a mais ninguém, então Ele teria nos salvado, nos levado direto para o céu e não iríamos bagunçar tudo aqui. Mas cada um de vocês está aqui por um propósito. Vocês entendem? Você tem um propósito, e isto é deixar a sua luz brilhar. E assim, trabalhar com o Espírito Santo. E a partir do seu novo nascimento, até você sair daqui e deixar esta terra, para a casa do Pai, é trabalhar com o Espírito Santo e permitir que Ele continue curando e restaurando a sua alma, para que todas as coisas boas que estão em você possam passar pela sua alma, que é a sua mente, vontade e emoções, e chegar aqui onde o mundo pode vê-lo. Você nem precisa dizer a ninguém que foi salvo. Eles vão perguntar o que há de diferente em você. Amém? Então, e os inimigos, assim como eles paravam os poços dos israelitas, o diabo faz o seu melhor para parar o seu poço. E eles jogavam sujeira em seus poços. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer conosco. Ele tenta jogar sujeira no nosso interior, que poderia representar o mundo e as coisas mundanas. Então, é nesta direção que estamos indo. Eu só queria te dar uma pequena base para que você não se sinta perdido. Deixe fluir. Está escrito: do seu interior fluirão rios de água viva. Me pergunto quantos aqui e aqueles assistindo pela TV que estão... Vocês se sentem secos? É como se algo estivesse errado. Não há um fluxo na sua vida. Quando nós estamos em um bom fluxo, tudo se torna tão fácil. E sabe, eu estou em um bom fluxo aqui esta noite. Eu me sinto confortável, eu me sinto tranquila. Não estou brigando com a mensagem. Mas parte disso é porque eu mantenho a sujeira e as pedras longe da minha alma. Porque, veja, eu sei que se eu subir aqui, com falta de perdão no meu coração, as boas palavras que Deus colocou em mim para trazer para você, eu posso
até dizê-las, mas elas não vão chegar aí com a unção de Deus. E sem a unção, você pode até escutar, mas isto não afetará. E sabe, é interessante como duas pessoas, dois ministros diferentes, poderiam pregar exatamente a mesma mensagem e de uma delas você não receber nada e a outra trazer uma mudança de vida para você. E então não são apenas as palavras, mas é a unção que está naquele pregador que realmente faz a diferença em seu coração. E a unção, claro, é um dom de Deus, mas eu acho que é seguro dizer, e eu espero que você entenda isso da maneira certa, há um preço a se pagar por ela. Nós não temos o privilégio de viver como o mundo vive. Feliz que você esteja tão animado. A Bíblia diz, saiam do meio deles e sejam santos. Agora, isto não significa que devemos agir como se fôssemos os melhores do mundo e que nós não vamos conversar ou comer um sanduíche com um incrédulo, mas a forma que eu explico é que nós devemos estar perto dos incrédulos, porque se nos escondermos deles em nossos pequenos grupinhos cristãos, nós nunca afetaremos nenhum deles. Mas temos que ter certeza de que nós os estamos afetando e não eles nos infectando. Amém? Então, João 7:38, no último dia, no maior dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, qualquer um que esteja com sede, venha até mim e beba. E quem crer em, como dizem as Escrituras, então rios de água viva fluirão de dentro deles. Então, isto já estava neles, mas deveria estar fluindo de dentro deles. Então, deixe-me perguntar, o que está fluindo de você está vivo ou está morto? Eu fui disciplinada por Deus 2 vezes na semana passada e eu amo isso. Amo quando Deus me mostra coisas que estou fazendo de errado. Isso não me faz me sentir mal comigo mesma. Na verdade, eu compreendo que a disciplina de Deus é um sinal do seu amor. Eu sou grata por Ele não me deixar em paz, nem me deixar cega para os problemas e as bagunças da minha vida. Então, quando Deus te mostra algo errado em sua vida, você não precisa se sentir culpado, só precisa concordar com Ele. Agradeça a Ele por te mostrar. Peça a Ele para te ajudar a mudar aquilo, porque você não pode mudar nada sem Ele. Amém? E se cair de novo, você se levanta e tenta de novo. E se cair, tenta de novo. E como Deus vê a sinceridade do seu coração, Ele o ajudará. Então eu fui corrigida por Deus por ser muito crítica, por falar das pessoas de uma forma crítica. Veja, não é sobre todas, mas tem certas pessoas de quem nós meio que desabafamos. Então eu estava desabafando um pouco demais. E sabe, você pode se afundar nessas conversas. Talvez você nem queira ir para esse lado, mas você pode se afundar nelas. E então, eu aceitei isso e tenho feito algumas boas mudanças. Há alguns dias atrás fui corrigida novamente por Deus por ser impaciente. E eu disse, Jesus, bem, porque esta sempre foi talvez a minha falha número 1. Eu quero que as pessoas entrem no meu ritmo, eu quero que elas se movam. Não suporto pessoas que ficam zanzando por aí, sabe? Você sempre tem que esperar por elas para sair. Eu não sou tão impaciente com Deus, porque eu aprendi que o tempo dele é certo, sabe? Mas com as pessoas, acho que nós sairíamos muito bem se não houvessem pessoas. John Northberg escreveu um livro, Eu Gostaria Muito Mais de Você Se Você Fosse Mais Como Eu. Então, e Deus quer que sejamos pacientes com as pessoas, que sejamos pacientes com as suas falhas e fraquezas, tendo em mente que todos temos a nossa própria carga de falhas opressivas com as quais elas também têm que lidar. E eu fico impaciente com coisas como ontem, sabe? Eu estava a um capítulo de terminar uma edição enorme de um livro, gente, que eu escrevi. E o meu editor estava envolvido, a minha editora estava envolvida, eu estava envolvida, eles leram tudo, fizeram seus comentários e eu estava organizando tudo para finalizar. São 25 capítulos e eu havia terminado 24 e tive que parar por um tempo para receber uma pessoa que veio à minha casa. E então, quando eu voltei, todas as coisas haviam sumido. Agora, sabe, isto te deixa com dor de estômago se você é um escritor e eu não sou boa com toda esta tecnologia, então isto me assusta porque eu não sei o que fazer para consertar. Então, eu tenho que
ligar para alguém, então a primeira pessoa para quem você liga não está, e a outra também não, e você liga para outra pessoa, e assim eu falhei no meu teste ontem. Ainda assim, foi consertado. Meu filho é bem antenado, ele veio e consertou. Eu disse, o que você fez? Ele disse, você não quer que eu diga, porque da próxima vez que isso acontecer, você vai me ligar e nem vai se lembrar, sabe, né? Então, quantos de vocês têm a questão da impaciência? Ok. Nós amamos a nossa tecnologia que nos dá tudo tão rápido, mas quer saber, podemos ficar impacientes se tivermos que passar por uma área por 3 minutos onde não tem uma boa torre de celular. Não sei o que aconteceria se ficássemos sem os nossos telefones por 2 ou 3 dias, o mundo iria parar. Então, nem tudo que sai de mim é perfeito, mas eu quero que Deus continue lidando comigo, mostrando-me as coisas que precisam mudar. E esta é uma das coisas sobre saber quem você é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo e sabe que Deus só te mostra coisas assim por causa do seu amor, então, isto é dito em Apocalipse, pois a quem o Senhor ama, Ele corrige. Então Ele só nos conta nossos defeitos, Apocalipse diz, por causa do seu amor por nós. De vez em quando eu penso, Deus, você poderia me amar menos? Só um pouquinho. Mas se você sabe quem você é, quando Deus te mostra algo assim, você não precisa ser condenado. Você pode ficar feliz porque você sabe que Ele só está fazendo isso porque Ele ama você e que isso vai te ajudar. Vamos lá? Isto vai te ajudar a ser uma pessoa mais feliz e mais pacífica. Então, o que está fluindo de você? Salmos 46, 4 e 5 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está dentro dela, ela não vai falhar, Deus vai ajudá-la ao romper do dia. Deus vive no meio de sua igreja e Ele vive no meio de cada crente individualmente. E isso realmente vai além. Eu penso sobre isso e eu sei que é verdade, mas eu acho que eu nunca vou conseguir entender a totalidade do que significa quando Deus diz que Deus veio viver em nós, que nós somos sua casa. Você consegue entender? Deus vive. Ele disse aos discípulos, eu vou mandar outro Consolador, ele tem estado com vocês, mas agora ele estará em vocês. O Espírito Santo vive em você. E eu acho que se nós conseguimos ter em mente que Deus está aqui conosco em todo o tempo e que nada fica escondido dele, que ele ouve cada palavra e vê cada ação, talvez, apenas talvez, isto nos induziria a nos comportarmos apenas um pouco melhor. Ele deveria estar fluindo de dentro de nós, e quando ele flui nós ficamos felizes, os outros também ficam. Então, por favor, se você vai ficar perto de mim, me faça feliz. Obrigada. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, tão claro quanto cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Então deveríamos estar mais preocupados com o que está saindo de nós do que com o que está vindo para nós. Uma das canções que cantamos hoje diz, não estou apenas atrás de bênçãos, mas quero você na minha vida. Temos que nos preocupar mais em sermos bênçãos para os outros do que só recebermos a nossa. Nós devemos ter a nossa mente no dar e não no receber. Amém? Se todas as pessoas da igreja entendessem o que Deus fez por nós e se preocupassem com as pessoas, ninguém nunca precisaria ser ensinado a dar oferta. Temos 3 pessoas ali batendo palmas. Quando alguém pregar sobre ofertar, você deve gritar, bater palmas e se alegrar, porque eu vou te dizer, oferte aos outros até que isto quebre essa ganância e egoísmo de você. Você talvez tenha que fazer isso como ato de vontade, mas você chegará ao ponto onde amará ofertar, você procurará lugares para ofertar. Devemos ofertar encorajamento e nem sempre eu gostaria que alguém me encorajasse. Foque em abençoar e não em ser abençoado, a ofertar financeiramente, não só receber, a elogiar e não apenas ter alguém que elogie você. Amém? Gênesis 26, 15. Então todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no tempo de seu pai Abraão, os filisteus pararam, enchendo-os de terra. Nós vamos chamar de sujeira. Permanecemos fortes espiritualmente quando mantemos o mundo fora de nossas vidas, nos enchendo de Deus. Satanás sempre tenta jogar sujeira em nossos poços. Parar seu poço significa uma derrota certa. Até Israel
tentava parar os poços de seus inimigos. Não apenas seus inimigos tentavam parar os seus poços, mas eles tentavam parar os poços de seus inimigos, porque eles sabiam que isto era uma derrota certa. Então, primeiro, na verdade, eles jogavam pedras em seus poços também. E às vezes eles cobriam as terras com pedras para que nada crescesse nelas. No Velho Testamento, uma das formas de matar as pessoas era apedrejando-as até a morte. Então, vamos falar sobre as pedras que o diabo tenta jogar em nosso poço. E a primeira da qual nós vamos falar é sobre a pedra da desobediência. Desobediência. Agora, sei que você pode não precisar disso, mas talvez possa contar a outra pessoa sobre essa boa mensagem. E eu sei que nenhum de vocês vai precisar da mensagem de amanhã. Talvez eu não devesse nem contar para vocês, mas para que não pensem que não precisam dela, eu vou. Amanhã de manhã eu vou pregar sobre egoísmo. Aqui está o porquê. Você não pode ser feliz e egoísta ao mesmo tempo. Então chame todos os cristãos egoístas que você conhece e traga-os com vocês. E lá vamos nós. O diabo nos faz ser desobedientes. O rio não flui sem obediência. Eu vou te dizer, esta é uma das mensagens mais importantes que precisamos ouvir nesses tempos na história mundial. Nós estamos vivendo em um lugar escuro, que fica cada vez mais escuro. E uma das razões dele ficar cada vez mais escuro é porque mais e mais cristãos têm a sua luz diminuída, isto é, se estiverem acesas. Amém? Isaías 48:18. Se ao menos você tivesse prestado atenção aos meus comandos, a sua paz teria sido como o rio e a sua paz teria sido como as ondas do mar. A Amplificada diz, se você tivesse escutado meus mandamentos, então a sua paz e a sua prosperidade teriam sido como um rio fluindo. Ouviram isso? Se ao menos você tivesse escutado os meus mandamentos, a sua paz e a sua prosperidade teriam sido como um rio fluindo. Depois que eu escrevi um livro sobre todos os 31 capítulos de Provérbios, e eu estou tão feliz por ter feito isso, porque apenas concretizou em mim a mensagem que a Bíblia nos dá do início ao fim. Faça o que eu digo e você vai ter uma vida ótima. Haja como um tolo e não faça o que eu digo, e você vai ter todo tipo de miséria que o pecado pode trazer. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Estou pedindo, eu estou suplicando para que você comece a pensar no que você está fazendo. E não haja pela emoção, não faça o que todo mundo está fazendo. Siga o seu coração, seja guiado pelo Espírito Santo. E se você é a única pessoa que você conhece que está tentando realmente viver como, às vezes se você está realmente se comportando como um cristão, até mesmo outros cristãos podem se afastar da comunhão com você. Quem acha que nos comprometemos demais para manter nossos amigos? E quer saber, eles não se importam muito com você se você quer saber a verdade. Eu me pergunto quantas pessoas arruinam suas vidas tentando manter uma pessoa que elas amam. E essa pessoa não faz nada além de te controlar e manipular você. E quando a dificuldade vem e você precisa dela, ela não está lá. Siga a Deus e Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. A obediência traz rios de paz e ondas de justiça. Quando somos obedientes, Deus derrota os nossos inimigos por nós. Citamos as Escrituras, citamos metade de uma escritura em Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é só isso que foi dito. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Nós não teríamos o poder espiritual para vencermos o diabo se nós não nos submetermos a Deus. E é daí que vem o nosso poder. Eu gosto dessa mensagem, você gosta? Êxodo 23:22. Se você ouvir atentamente e fizer tudo o que eu digo, eu serei inimigo de seus inimigos e me oporei àqueles que se opõem a você. Uau! Eu quero que Deus seja inimigo dos meus inimigos. Somos abençoados obedecendo e não somos abençoados se não. As pessoas dizem hoje, bem, com a nova aliança, Deus não vai te amaldiçoar? E Ele não é esse tipo de Deus. Quer saber? Deus não nos amaldiçoa, é nós que fazemos isso conosco. Ele diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Se você fizer o que eu disser, será abençoado. Se não fizer, será amaldiçoado. Mas aqui nunca diz que Ele é quem está amaldiçoando. Trata-se da nossa escolha. Nós trazemos isso para nós mesmos.